Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que o Centro de Estudos em Direito Municipal da PGM de Porto Alegre organiza esse evento, que faz parte, então, do módulo de Direito Municipal do Programa de Residência Jurídica da PGM, mas também aberto ao público, tendo em vista a importância do tema e também a importância do nosso palestrante de hoje, o Dr. Felipe de Melo Fonte. Agora, sem mais delongas, então, passo a palavra ao Dr. Eriksen Elvanger, nosso colega da PGM, que será, então, o mediador do evento. E, logo em seguida, também nós teremos, como debatedor, nosso colega Felipe Menezes, após a palestra do Dr. Felipe. Dr. Eriksen, tem a palavra. Bom dia, obrigado, doutor Rafael, agradeço pelo convite. Doutor Felipe de Melo Fonte, um prazer, né, recebê-lo aqui na nossa casa, né, nesse seminário, um tema tão importante, das políticas públicas. Me incumbe aqui fazer uma breve introdução, né, sem a pretensão de esgotar o seu currículo. Se me permite, então, o doutor Felipe de Melo Fonte, ele é doutor e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem Master of Laws pela Harvard Law School, é professor da FGV Direito Rio, procurador do Estado do Rio de Janeiro, advogado e também já atuou como ex-assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, sem mais delongas, doutor Felipe, o senhor tem aí a palavra. Muito obrigado, Rafael, Eriksen, Felipe. Bom dia a todos, mais uma vez. É um prazer enorme falar aqui para a Procuradoria do município e especialmente para o programa de residência. Eu sou diretamente envolvido lá no programa de residência da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro e posso afirmar, sem nenhum favor, que é um celeiro de craques, assim, né? Os residentes são os futuros procuradores, os futuros juízes, enfim, os futuros defensores. É um pessoal muitíssimo qualificado e, na verdade, estou aqui mais para aprender do que para ensinar qualquer coisa, né? Eu quero ouvir vocês aí, enfim. Então, é um prazer mesmo. Eu dei o nome, a sugestão de nome dessa exposição, enfim, para o Rafael, que materializou o convite, de políticas públicas e direitos fundamentais, pensando em fazer um evento assim, como se fosse um book talk, lá como os americanos falam, aqui com vocês. Então, na verdade, eu vou falar um pouquinho desse livro, né? O livro aqui, esse livro aqui está aqui, vocês conseguem ver? Legal. A ideia é falar um pouco dessas ideias que estão nesse livro. Para fins de registro, ele foi publicado em 2013, né? Ele é fruto da dissertação que eu fiz em 2009. Em 2013, quando ele foi publicado, eu dei algumas palestras, enfim, com as ideias que estavam no livro, e meus amigos até falavam, não, você está fazendo tour das políticas públicas. Eles me chamaram assim. E, enfim, após algumas palestras, enfim, o livro foi indicado para o Jabuti, né? Foi uma felicidade na época que tinha a categoria direito, agora não tem mais. E aí a Saraiva disse que queria uma edição. Em 2015 eu publiquei uma segunda edição, e aí eu pensei, não, chega desse negócio, não vou mais dar palestra sobre esse assunto é muito complexo. E aí parei um longo tempo e, enfim, deixei esse assunto quieto lá. Mais recentemente, a minha mulher perturbou, falou, não, você precisa atualizar esse livro, é um livro que tem publicação, que as pessoas consultam, então tem muita coisa acontecendo aí, né? Tem um estado de coisas inconstitucional no Supremo, você precisa tratar mais desse assunto, voltar a tratar desse assunto, atualizar o seu livro e tal. E aí, por iniciativa dela, mais dela do que minha, eu fui atualizar o livro, então lançamos agora a terceira edição. Então, é a primeira vez que eu estou falando sobre a terceira edição do livro. E então é isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para discutir essa edição e discutir essas coisas novas que têm acontecido. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, como eu falo no começo dessa terceira edição, é muito difícil tentar organizar o que o Poder Judiciário, em específico o Supremo Tribunal Federal, entende como critério para controle de políticas públicas e o que ele entende que ele mesmo pode fazer, né? Eu costumo dizer que hoje, disse aqui no livro, e falo para os meus amigos, enfim, que é muito difícil, né, tentar sistematizar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal, ele profere julgados muitas vezes antagônicos. Na verdade,
os ministros, às vezes, eles proferem votos orais que são contraditórios com os próprios votos escritos, né? Já aconteceu isso na jurisprudência do tribunal. Então, assim, esse é um problema geral do tribunal, mas em matéria de política pública, definir o que é jurisprudência é muito difícil. Então, assim, qualquer tentativa aqui de organizar é uma tentativa, assim, difícil, que deve ser recebida aí com as devidas cautelas, e, naturalmente, eu não acho que sou o senhor da razão, acho que posso estar errado nos meus entendimentos aqui sobre o que o tribunal faz. Bom, dito isso, queria falar aqui do livro, Política Pública e Direito Fundamental. Bom, então acho que o ponto de partida para a gente falar sobre esse assunto é discutir o que é a política pública. É curioso, porque na época em que eu comecei essa pesquisa, a impressão que eu tinha é que a doutrina ela publicava coisas sobre o assunto, se falava em política pública no Brasil, mas não se discutia exatamente o que é política pública, né? Feita a devida exceção, talvez, a professora Maria Paula Dallari Bucci, ao professor Eros Roberto Grau, que tinham ali uma produção um pouco mais densa, eu diria, pelo menos, eu não sei de tudo, naturalmente, do que eu li, as pessoas não discutiam muito pouco, né? Então, assim, acho que o primeiro ponto foi tentar ler o que se discutia sobre esse assunto, tentar entender o que é a política pública. Encontrei, pesquisando várias definições de política pública, né? Uma definição de política pública muito utilizada aqui no Brasil é a do Thomas Dye, né? Que a professora Maria Paula Dallari Bucci usa, né? A política pública é tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer, né? Então, é uma definição extremamente abrangente do que é política pública. E isso causa problemas, né, para quem vai trabalhar, porque se você quer, por exemplo, tratar de controle judicial, de política pública, e você entender que política pública é tudo que o governo faz, enfim, você escrever um livro sobre política pública, na verdade, você está escrevendo sobre tudo, né, sobre direito também. O direito, ele próprio, estaria compreendido dentro das políticas públicas e, de alguma forma, talvez, ela tenha razão. E aí eu fui tentar pesquisar definições mais específicas, né. Encontrei a professora Ana Paula de Barcelos, que fala que a política pública pressupõe uma intencionalidade, né? Aquilo que o governo faz com alguma intenção, e pressupõe alguma materialidade, né? Quer dizer, a ação administrativa, a ação normativa, pressupõe esse tipo de atuação estatal mais específica, que é um pouco a linha que eu tento seguir aqui. É claro que tem muitas outras discussões. Uma discussão interessante, por exemplo, é se a definição de política pública inclui aquilo que os privados fazem, né? Algumas pessoas falam que, na verdade, o adjetivo pública, a política, não se refere exatamente ao que o Estado faz, né? Mas sim ao interesse que está sendo realizado, quer dizer, ao problema que está sendo resolvido, né? Então, quer dizer, a política é pública porque o problema que está sendo enfrentado é um problema de natureza pública, né? E aí sim seria a política pública. E algumas pessoas até falam, olha, talvez o futuro, aproveitando aqui o gancho do momento que a gente está vivendo, né, de guerra, talvez o futuro seja a solução de problemas públicos, né, problemas da coletividade, ao lado do Estado, assim, sem Estado mesmo. Eu lembro de ter lido um artigo interessante sobre qual é o papel da iniciativa privada e dos grupos de ação privada para a resolução dos problemas públicos. E aí, nesse artigo, o cara dizia o seguinte, olha, para resolver um problema de uso de trabalho escravo em fazendas de cacau, a legislação estatal dizendo que não pode ter trabalho escravo e a fiscalização do Ministério do Trabalho é menos efetiva do que, por exemplo, uma ação da Nestlé, no sentido de não contratar essas pessoas, esse cacau, né? Ele certificar e contratar. Hoje, um grupo de pressão que pede, né, que a Amazon, que os grandes conglomerados americanos não comprem produtos chineses que usam trabalho infantil, por exemplo, ele é mais efetivo do que qualquer outra coisa, né? E a gente está vendo aí na Rússia, por exemplo, o boicote das empresas americanas, das empresas europeias, saindo do país por conta da guerra. Então, será que essas ações, né, privadas não são mais efetivas do que propriamente uma ação do poder público? Em alguns casos, eu diria que são. Então, assim, a gente tem aí o que a gente chama de
eu fui aprender, né, lendo essa bibliografia, que eu particularmente não conhecia e sentia falta, lendo os trabalhos da doutrina brasileira, que nós temos os chamados nós conceituais, né, das políticas públicas, né, que envolvem essa questão de envolver intencionalidade ou não, envolver atos concretos ou atos mais abstratos, envolve a iniciativa privada ou não envolve a iniciativa privada. No livro, eu fiz a opção, digo isso explicitamente lá, por escolher essa definição que envolve intencionalidade, que envolve atos concretos e que dispensa a iniciativa privada. E isso porque me parece assim, que um trabalho sobre controle judicial de políticas públicas não faz sentido, talvez, trazer iniciativa privada para esse debate, né? Além disso, o poder público, se a gente pensar em política pública, ele tem algo que muito diferente da iniciativa privada, né, em termos de ferramentas, né? Há a ferramenta crucial que o poder público usa para fazer política pública e que não está disponível à iniciativa privada, é aquilo que o Stiglitz, autor americano, economista, chamou de poder de compulsão, né? O Estado determina que você faça coisas e você está obrigado a observar, sob pena, enfim, de sofrer as consequências pessoais. Então, assim, na época que eu escrevia, eu acho que essa discussão não estava presente, agora eu acho que ela está, enfim, na doutrina. Ninguém mais escreve sobre controle de política pública sem ter algum pé na teoria das políticas públicas, né? Lembrando que, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem escolas de política, aqui no Brasil também, né? Mas você tem, assim, uma tradição de produção de trabalhos sobre política pública, né? O que aqui no Brasil, eu acho que os manuais mesmo de política pública eram menos comuns. Agora, nos últimos 10 anos, eu acho que eles se tornaram bastante comuns, assim, as pessoas estão escrevendo, e acho até que isso se deve ao fato de que, na administração pública brasileira, a gente sempre privilegiou os bacharéis em direito, né? Em detrimento de outras profissões, né? Nos Estados Unidos, é curioso, porque como é que surge esse campo, né? Esse estudo, né? O que eles chamam lá de policy science. A policy science surge de uma galera insatisfeita da ciência política e da economia, né? Especialmente de um autor chamado Harold Lasswell, que não quer mais discutir temas em abstrato, coisas excessivamente, enfim, que não tem impacto prático, mas coincide com o crescimento do Estado, lá do tamanho do Estado, né? A política pública começa a surgir ali no pós-guerra e depois da Segunda Guerra Mundial deslancha, né? O Estado vai aumentando brutalmente de participação na economia. Os efeitos, né? Você tem lá, a política pública surge e começa a ganhar suas primeiras cadeiras quando o Lyndon Johnson está fazendo a Great Society nos Estados Unidos, né? É uma reflexão sobre como o Estado vai prestar melhores serviços, né? Feita essencialmente por economistas. E aqui no Brasil, a gente entregou a administração pública na mão dos bacharéis de direito, na verdade, né? A gente, na prática, são os bacharéis em direito que tomam conta e enfrentam essas questões. No trabalho também, eu procurei expor o chamado ciclo das políticas públicas, né? Isso era um tema, talvez, que não aparecia. Falar em ciclo das políticas públicas, que eu não sei, muitos de vocês, acho que todos vocês, trabalham na administração pública, e quando a gente tenta decompor o ciclo das políticas públicas ali, bonitinho, né, numa fase de proposição, fase de formação de agenda, fase de análise de cenários possíveis, fase de decisão, fase de execução, fase de fiscalização, né, a análise de resultado. Quando a gente decompõe isso tudo bonitinho, parece um negócio muito irreal, né? Assim, parece muito longe da realidade. Eu trabalhei lá, continuo trabalhando com gestores públicos e percebo que muitas vezes as decisões são tomadas meio de cambalhada mesmo, ali na mesa. O que eu acho, eu costumo dizer isso, que o que eu acho é que muitas vezes as pessoas te pedem a primeira minuta de um anteprojeto de lei, de uma minuta de decreto, do dia para a noite. E aí
assim, ok, eu faço a primeira minuta do dia para noite, mas a primeira minuta às vezes é a última, porque ninguém mais revê, sai, o timing da política é outro timing, né? Agora aqui, na situação em Petrópolis, foi uma correria danada para fazer praticar um monte de atos para poder aliviar, né, a situação das famílias lá, das pessoas. Mas, enfim, existe um valor, eu acho que analítico, né, em a gente tentar separar o ciclo das políticas públicas e tentar entender propriamente o que cada um deles tem de especial, cada uma dessas fases, né, e como a gente pode permitir que o processo judicial interfira em cada uma delas, né, pensando em processo judicial aqui. Então, assim, o livro tenta trazer isso, né, essa separação dessas fases, entender como cada uma afeta, como o juiz pode afetar cada uma dessas fases. E aí já vou à jurisprudência do Supremo, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, julgando a questão de reformas em presídios, se eu não me engano, o caso é até do Rio Grande do Sul, afirma que o juiz pode determinar a execução de obras específicas para a reforma de presídios, e, ao mesmo tempo, em outros casos, e se a gente pensar em reforma de presídio, isso está, pensando no ciclo das políticas públicas, já numa fase de decisão barra execução, né? Assim, o juiz de direito tomando as rédeas da administração e ele próprio determinando que algo seja feito. E se a gente pensar, por exemplo, nos casos envolvendo estado de coisas inconstitucional, o tipo de intervenção que o Supremo apregou ali em tese, né? Tudo bem que os sinais são conflituosos, volto a dizer, é diferente, né? É um tipo de decisão que, na verdade, fala de agenda, né? Uma decisão de formação de agenda. Assim, vamos incluir um tema na agenda pública porque esse tema não está adequadamente colocado na agenda. Então, assim, a gente pode tentar organizar e separar os tipos de intervenção judicial em cada uma dessas caixinhas, né? E separando cada uma dessas caixinhas, a gente consegue analisar os prós e contras e saber se isso faz sentido, se isso não faz sentido. Eu, particularmente, não sou contra, assim, totalmente contra, enfim, a intervenção judicial de políticas públicas no Brasil. Não, se vocês lerem o livro, pegarem o livro em algum momento, vocês vão perceber isso. Mas, claro, que eu acho, por exemplo, que uma intervenção de agenda faz muito mais sentido do que uma intervenção na execução. E eu acho que, especialmente no Brasil, faz sentido porque, em se tratando de intervenção de agenda, é engraçado porque você lê esses manuais americanos sobre políticas públicas e os americanos falam que o papel do advogado, no caso de vocês, meu, assim como advogados públicos, traçar a linha onde o administrador não pode ir, né? O controle de legalidade é isso, né? Dizer, olha, daqui você não pode passar, quem decide o que fazer é você, mas aqui é o limite, enfim, daqui você não pode ir além. E isso faz sentido no sistema deles, né? Em que a Constituição lá é uma Constituição curta, sintética, né? Em que realmente não exige nenhum tipo de ação, né? O nosso constitucionalismo tem outra raiz, né? A raiz do constitucionalismo lá ibérico, né? Da Constituição dirigente do Canotilho, e para a gente a Constituição ela tem uma pretensão de intervenção na agenda pública. E por isso faz sentido, sim, falar aqui em intervenção judicial, em política pública, especialmente na agenda, porque tem coisas que deveriam estar na agenda mesmo. O ministro Celso de Mello, seguindo aqui no roteiro do livro, eu prometo que eu não vou falar muito, tá? Já abro daqui a pouquinho para dar para dar a vocês a palavra, enfim, vocês devem querer discutir também, naturalmente. Na pesquisa, o que eu pude levantar é que a gente tem uma organização dos critérios para intervenção judicial em políticas públicas, né? O ministro Celso de Mello, que é a quintessência do ativismo judicial, né? Enfim, na minha opinião, ele distinguiu alguns critérios para intervenção, né? Ele falou, olha, são critérios para intervenção em política pública. As políticas públicas constitucionalizadas relacionadas aos direitos fundamentais, né?
em que há omissão total ou prestação deficiente por parte do Estado, e que argumentos orçamentários dependeriam de comprovação objetiva, né, a tal da reserva do possível, de que não há recursos existentes ou mobilizáveis. Esses critérios do ministro Celso de Mello, que o Supremo vira e mexe repete, enfim, são critérios de difícil operacionalização prática, né? Políticas públicas constitucionalizadas, enfim, se um bom advogado consegue, de maneira razoável, aí, reconduzir, um bom advogado, no caso do Ministério Público, normalmente tem bons advogados, né? A Defensoria Pública e o Ministério Público normalmente são bons, conseguem reconduzir ao sistema constitucional algum tipo de pretensão, né? De intervenção de política pública. E relacionados aos direitos fundamentais, bom, direito fundamental, definir o que é direito fundamental também é um senhor problema, né? É um senhor problema. A gente tem diversas teorias para tentar definir o que é direito fundamental. Falar simplesmente que são os direitos vocacionados à concretização da dignidade da pessoa humana deixa um vasto campo aberto para discussão. Nem o Supremo, propriamente, já se decidiu sobre esse tema, né? A gente poderia, por exemplo, usar o argumento topográfico, dizer, olha, é o artigo 5º, é o que está no artigo 7º, mas nem o Supremo decidiu. O Supremo já afirmou que há direitos fundamentais fora desse artigo 5º, artigo 7º, né? Há direitos fundamentais, por exemplo, na Constituição Tributária, lá no artigo 150. Então, torna muito difícil para a gente definir o que são direitos fundamentais. Omissão total ou prestação deficiente. Mais uma vez, assim, uma ideia, entender o que é a política pública, eu acho que contribui para esse debate, porque quando você discute a avaliação de política pública, você vê, por exemplo, que, afinal de contas, o que é uma prestação deficiente, né? Omissão total, tudo bem, está totalmente vazio, mas o que é uma prestação deficiente? Você está comparando com o quê, exatamente, para dizer, né? Esse juízo é um juízo relacional. No outro dia, eu passei um tempo na Procuradoria do Patrimônio e Meio Ambiente e tem uma ação do Ministério Público aqui no estado do Rio de Janeiro para despoluir a Baía de Guanabara inteira, o que é um negócio que vai custar, não sei, 10, 15 bilhões de reais, mas para despoluir a Baía de Guanabara, ele requer previamente que seja resolvido o problema de saneamento básico da região metropolitana do estado. E aí, na contestação, eu disse ao Ministério Público o seguinte, olha aqui, nem na Suécia, nem na Finlândia, eu juntei dados sobre saneamento básico em países europeus, e nem lá é 100% de saneamento básico. Você não pode pedir 100% de saneamento básico numa ação judicial, enfim, tudo bem, né? Talvez seja uma questão de barganha, eu peço 100% para levar 75%, eu não sei, mas me pareceu uma coisa até um pouco séria, um desconhecimento do que é a política pública. Se você comparar, por exemplo, dados de educação, você compara a educação, os últimos 40, 50 anos da educação brasileira, você compara com o Chile, por exemplo, a gente está mais ou menos ali parecido. Você compara com a África do Sul, a gente está muito melhor. Você compara com a Coreia do Sul, é um fracasso completo, né? Então, assim, o que é a prestação deficiente, uma omissão total, são coisas difíceis de decidir. E, enfim, difícil de decidir. E talvez uma análise, entender o que é a política pública, seja importante estudar um pouco do que é para poder não cair nessas armadilhas. E quanto aos argumentos orçamentários, a gente importou um julgado do Tribunal Federal Alemão, né, o numerus clausus, no sentido meio trocado. Né? O numerus clausus, qual era o numerus clausus? Né? Eram estudantes que tinham a nota mínima para estudar medicina nas universidades alemãs, mas que não conseguiam, porque não tinha vaga. A nota de corte não era suficiente, você precisava ter um pouco mais para conseguir as vagas. O Tribunal Federal afirma que, olha, o poder público está vinculado à Constituição, sim, ele deve fazer o que for possível para expandir o número de vagas. A gente sabe que a escolha do seu trabalho, né, nesse contexto que a gente vive atual, tem direta relação com a sua dignidade. Né? A gente fala que o que a gente faz é o que a gente é. Né? O que você é? Eu sou procurador, eu sou juiz, eu sou engenheiro.
Não é o seu trabalho, não é o que você está fazendo, você se define pelo seu trabalho. Mas a matéria orçamentária está sujeita à decisão alocativa do judiciário. Então, o argumento da reserva do possível é um argumento pró-administração, mas não tem, nesse julgado, não tem diretamente a ver com questão de reserva material de recursos, tem a ver com proteção da competência política dos próprios poderes eleitos para tomarem essas decisões, sem base de dizer, olha, você está obrigado, em sentido lato, a materializar a Constituição, mas aqui reconhecida como ordem objetiva, sem gerar um direito subjetivo especial. E aqui no Brasil se tornou essa coisa de depender de comprovação objetiva de que não tem recurso. É impossível. No estado do Rio de Janeiro é até possível, mas assim, dizer que não tem dinheiro nenhum numa contestação, como é que um procurador escreve um negócio desse? Eu já consegui ver, em 2016, eu vi a conta única do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro com menos 1 bilhão. Pensei, isso aqui seria ótimo para juntar nas demandas envolvendo políticas públicas. Mas, na prática, a gente não juntava, enfim. E eu imagino que a situação de Porto Alegre seja um pouco melhor que a do Estado do Rio de Janeiro. Não sei, não tenho certeza absoluta. Mas talvez sim. Então, esses critérios que o Supremo Tribunal Federal fixou, isso foi reproduzido doutrinariamente, enfim, são critérios de difícil operacionalização prática e acho que acabaram abrindo as portas para uma judicialização completa de política pública em primeiro grau. Assim. Você consegue hoje... você vê a ação do Ministério Público para discutir tudo. Às vezes não, o Ministério Público da Defensoria, e às vezes não é a ação, mas a recomendação, esse instrumento que vem antes, que é o prenúncio de uma ação civil pública, se não de uma ação de improbidade para o gestor. E é difícil você dizer para o cara, olha, faz uma resposta mal criada aí, porque isso aí não faz sentido. A novidade dos últimos anos é o estado de coisas inconstitucional, e prometo, eu sei que tem muita coisa aqui no livro, mas eu vou encerrar assim, a exposição falando desse último ponto. O estado de coisas inconstitucional, ele foi uma importação do Tribunal Constitucional colombiano, pelo menos a grife, estado de coisas inconstitucional, é uma importação do Tribunal Constitucional da Colômbia, que foi criado em 1997, num caso envolvendo aposentadoria de docentes municipais, uma discussão de uma parcela previdenciária. E assim, a impressão que eu tenho estudando a matéria e lendo o julgado é que, isso em 97, é que o Tribunal Constitucional colombiano inaugurou essa figura mais com um propósito de evitar uma torrente de processos judiciais, que, enfim, os docentes municipais eram muitos que seriam afetados pela decisão do tribunal, do que propriamente para tentar resolver um problema assim, mais grave em termos de estruturação de política pública. Tanto que um dos requisitos que consta nessa decisão para o reconhecimento do estado de coisa inconstitucional, e se nós formos aos livros da Colômbia sobre esse tema, nós vamos encontrar lá, é o efeito multiplicador. É o efeito multiplicador de processos. Então, assim, é um tribunal fazendo uma gestão adequada do seu próprio acervo processual, que faz todo sentido. Assim, acho que faz algum sentido. O Supremo Tribunal Federal, isso em 97 na Colômbia, aqui no Brasil a gente só tenta começar a pensar em racionalização de processos ao Supremo com a emenda constitucional 45 de 2004, com a repercussão geral, enfim, com essas coisas todas. Esse negócio se expande para 98 com o sistema carcerário colombiano, com a decisão do sistema carcerário, e depois, em 2004, com o caso das pessoas que foram deslocadas por conta da guerra civil lá deles, das Farc. Assim, revendo a experiência colombiana sobre estado de coisas inconstitucional, a literatura parece ser clara no sentido de que não se trataram de intervenções que foram 100% bem-sucedidas, foram parcialmente bem-sucedidas, digamos assim, parcialmente sucedidas. Talvez faça até sentido, pensando em política pública. E a gente importa essas ideias no julgamento da DPF 347, o Supremo Tribunal Federal julgando o nosso sistema carcerário. O Supremo ignora
a questão do efeito multiplicador, e ele fala requisitos, né, objetivamente falando, a violação generalizada de direitos fundamentais, a incapacidade reiterada das autoridades públicas de solucionarem um problema e a necessidade de atuação concertada dos poderes para que o problema seja resolvido. Uma atuação integrada, portanto, né? Deixa de lado o efeito multiplicador. O que me parece, né? O que me parece se a gente for olhar as decisões envolvendo na DPF da Segurança Pública do Rio de Janeiro, se não me engano, 649, na DPF 822, em que o ministro Marco Aurélio declara o estado de coisa inconstitucional na saúde, envolvendo a Covid, e na ADPF 347, né, o que elas têm em comum, que eu acho que é o ponto do estado de coisa inconstitucional? Existe uma preocupação de narrar aquele estado de violação generalizada de direitos fundamentais assim, com crueza. Né? Assim, é um negócio com muito gráfico, eu diria. Né? Vocês vão lá na 347, o ministro Marco Aurélio fala da situação dos presídios, fala que as presas usam pão para menstruação, fala na da saúde também, ele fala lá como as pessoas estão morrendo de Covid, como os cadáveres estão sendo enterrados em valas comuns em Manaus. A gente fala da segurança pública do Rio de Janeiro e o ministro Fachin também fala dos tiroteios, dos helicópteros mandando bala para cima das escolas aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, tem uma preocupação muito gráfica, né, do estado de coisas inconstitucional, que é basicamente que eu acho, né, que talvez seja que faça sentido, talvez mais do que as outras formas de intervenção, é que a Corte tome isso e faça isso. Né? Existe um papel simbólico no exercício dessas instituições. Né? As pessoas, esse papel simbólico, acho que foi muito claro na questão agora da presidência contra a vacina, contra a Covid, as pessoas discutiram isso. Em Stanford fizeram um paper, né? O Trump falando contra o vírus, quantas pessoas teriam morrido por conta das falas da presidência. Eu não sei se esses papers são cientificamente... ficam de pé do ponto de vista científico, né? Se são sérios cientificamente falando, mas o que se pode afirmar com absoluta certeza é que autoridades públicas têm um papel simbólico na sociedade e o que elas falam repercute. Né? E o Supremo Tribunal Federal, igualmente, né? Também tem esse papel. Então, assim, o estado de coisas inconstitucional tem esse aspecto que eu diria positivo, né? Incluir algum assunto que estava na agenda, estava latente, né? Talvez numa agenda social, mas não fazia parte, né, do escopo de decisões em termos de política pública dos administradores, ou talvez as pessoas não estivessem cobrando, e trazer isso para a agenda pública para que as pessoas debatam efetivamente e tenham ciência do problema. As pessoas se chocam, né? Elas vêm falar sobre isso. Você pode até não ter... Alguém viu um julgado, alguém fala, poxa, você viu o que se alegou? Hoje eu, por exemplo, vi lá que em algumas blitz a polícia para... Isso na internet hoje. A polícia para e pede para ver o WhatsApp da pessoa. Assim. Isso é muito grave, não pode ser desse jeito. Né? Então, se um ministro Supremo fala... Isso foi um professor de direito falando aqui no Twitter. Que se o ministro Supremo fala um negócio desse no voto, a repercussão é maior, né? Muito maior. Então, eu acho que o estado de coisas inconstitucional ele tem uma vocação. Né? Muita gente fala, mas esse conceito é um conceito inventado, não tem parâmetro e tal. Mas, assim, a Corte usa a sua vocação, o seu papel simbólico para muitas coisas. E nessa, talvez, faça sentido que ela use também. Tá? Mas existe o outro lado da moeda. Né? O outro lado da moeda é o tribunal assumir um papel de gestor de política pública. Isso me parece que é meio caminho para o fracasso, porque, na verdade, é pior que isso. Né? O tribunal, às vezes, parte da premissa, vocês que estão lá aqui do meu lado na administração, vocês vão entender isso, parte da premissa que, o gestor é um incompetente burro e não tem capacidade para resolver os problemas, então ele não resolve porque ele é burro, ou 2, ele não resolve porque ele não quer, porque falta vontade política, porque ele prefere, sei lá, fazer outra coisa, cuidar da vida dele, andar de jet ski, sei lá, as pessoas na administração não estão trabalhando para resolver os problemas. Quando, na verdade, alguns problemas
graves do ponto de vista de estrutura social, problemas públicos, eles não têm uma solução simples, né? Ele não tem uma solução simples. Então, assim, essa premissa do tribunal, de que ele vai assumir o papel de coordenador, vai mandar o procurador-geral da República virar o fiscal da execução, ou vai montar um comitê de notáveis para resolver o problema, meu amigo, isso não vai acontecer, cara. Isso não vai acontecer. A Colômbia é prova de que não vai acontecer. Lá nos Estados Unidos nós tivemos os casos das prisões também com parcial sucesso, os prison reform cases, né? E eu não sei se de fato o problema é exclusivamente esse, né? O problema dos presídios talvez seja nessa linha. O presídio a gente sabe, os americanos falam que o presídio é um ponto cego, um blind spot no sistema político, porque o preso não vota, né? O preso não vota. Se o preso não vota, ele não tem representação política. Se ele não tem representação política, como é que o sistema vai produzir algum output, né? Alguma coisa para esse cara? Não vai. Então, faz sentido que a última prioridade do administrador seja o presídio mesmo, porque, enfim, o sistema é responsivo a voto, é o que faz sentido. Mas fora desse caso, né, a DPF da Saúde, o Supremo não declarou a existência do estado de coisas inconstitucional. Mas a DPF do caso agora da segurança pública, achar que a segurança pública do Rio de Janeiro vai resolver o problema de letalidade policial com um relatório, isso não vai acontecer, né? Na verdade, pelo contrário. Na verdade, talvez a gente chegue à conclusão de que o Supremo, em algum momento, talvez as pessoas cheguem à conclusão que o Supremo também é parte do problema, né? Ele também não soluciona, talvez porque, não sei, tem acordo com a política, e o tribunal arrisca o seu capital institucional agindo dessa forma, que aliás, não está muito alto, né? Assim, não sei se vocês estão acompanhando o que tem acontecido no Brasil, né? Nas eleições de 2018, houve a queima dos ministros, né, em praça pública. Tem um vídeo na internet, ao som de Black Sabbath, as pessoas queimando os ministros. E o ministro Alexandre de Moraes está aí todo dia tirando canais do YouTube do ar, falando de pessoas falando mal do Supremo Tribunal Federal. E tem uma plataforma política de Supremo, tem gente que vai ser eleita vereador, deputado, para falar mal do Supremo Tribunal Federal. Bom, e aqui a gente está falando da aliança de pessoas sérias, né? As pessoas que querem resolver problemas de verdade. Será que o Supremo vai resolver o problema? Talvez não. Eu sei que tem outras críticas, do tipo, olha, talvez a ação civil pública, esse negócio não tem parâmetro, é uma ação civil pública com um nome mais bonitinho, mas essas críticas eu acho até que podem ser deixadas de lado, né? Eu acho que o lado bom do estado de coisa inconstitucional, mostrei um monte de assunto, falei super rápido, desculpa, gente, é um livro de 300 páginas para tentar fazer esses highlights super rápido. Eu acho que o lado bom do estado de coisas constitucional é uma evolução de um controle mais estrito para um controle mais simbólico, que envolva a agenda, e acho que isso faz sentido, né, do que uma tutela propriamente estrutural, como se quer fazer. E, por outro lado, o risco é o Judiciário descobrir, o Supremo Tribunal Federal descobrir, que, na verdade, os problemas que existem no país existem porque são de difícil solução, e não porque alguém está de má vontade sem querer resolver. Para fechar, eu recebi o livro aqui da professora Karina Denari, que é sobre esse tema. Eu não li, confesso, o livro chegou aqui há pouco tempo, chama-se Compliance Judicial, e ela me disse que vai mudar minha opinião sobre esse assunto, sobre o papel do judiciário na tutela estrutural, enfim, dizendo que, na verdade, o estado de coisa inconstitucional talvez funcione em outros países. Eu não li o livro, é a minha próxima missão, mas, assim, deixei aqui para vocês porque ela merece, ela é uma pesquisadora excelente e uma pessoa do bem. Então, eu vou encerrar aqui, para dar espaço para que vocês falem também. Agradeço aí ao espaço e passo a palavra, então, ao nosso mestre de cerimônia, Rafael. Obrigado, e ao Exxon. Joia, doutor Felipe. Muito obrigado aí pelas suas palavras. É impressionante essa capacidade de expor de uma forma sintética um problema que é uma questão que é muito complexa, né? Como você bem colocou, são vários temas interconectados, aí, expostos aí ao longo de 40 minutos. É uma tarefa árdua, e eu acho que o senhor colocou de uma forma muito, muito boa. Agora a ideia, então, é a gente dar continuidade com debates, né? E nesse sentido, então, eu peço aí a palavra, então, ao doutor Felipe Menezes, colega aí da PGM,
para dar prosseguimento, né, a essa tentativa de discutir esse importante tema. Doutor Felipe. Bom dia, Erickson, bom dia, professor Felipe, bom dia, residente da PGM e os demais presentes. Professor Felipe, antes de eu entrar na minha árdua tarefa de tentar debater um tema desse com alguém que é autoridade no assunto, eu queria informar para o professor que hoje 5 procuradores do município de Porto Alegre são ex-residentes da PGE do Rio de Janeiro. Bacana. Então, confirma aquela sua impressão inicial sobre que talvez os residentes sejam os talentos do futuro, na verdade, talvez não, serão os talentos do futuro. E já entrando na questão da minha árdua tarefa, eu fiquei pensando, quando o Rafael me passou a tarefa de debater sobre esse assunto, eu pensei, certo que ele vai falar sobre tudo e eu vou ter que ficar catando na palestra dele algo para poder interagir. E, apesar de ser procurador do município, eu vou tentar fazer aqui, então, o papel de advogado do diabo e apresentar um contraponto. É notório, isso é noticiado em todos os livros de direito constitucional, seja no Brasil, seja no exterior, que após a Segunda Guerra Mundial, por conta das atrocidades que ocorreram, uma nova mudança de metodologia de escrever, ler e interpretar as constituições, os poderes judiciários do mundo inteiro ganharam uma nova formatação e passaram a ganhar uma ideia de destaque. No Brasil, infelizmente, as coisas tardam a chegar um pouco e isso aconteceu mais após a Constituição de 88. E até pela função da questão contra-majoritária, da defesa de interesses de minorias que, por vezes, como o professor disse, no caso dos presidiários, não serão tutelados por falta de capital político, há até quem menciona a questão da vanguarda iluminista e de empurrar a sociedade para o progresso. E obviamente, já tem bastante gente que escreve sobre isso e por acaso eu sou um curioso no assunto e passa um pouco pela minha dissertação do mestrado. Hoje é sabido que o Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, tem um ponto político também, até porque a própria Constituição é política. Então, se a atuação do Judiciário, normalmente pelo Supremo, parte da aplicação da Constituição, infelizmente ou felizmente, vai ter uma questão política. E aqueles estándares que o senhor falou que o Supremo estabeleceu para a autorização ou não de intervenção do Judiciário em políticas públicas, me parece que talvez seja intencional para o Supremo e, de certa forma, cômodo deixar da forma como porque o Supremo, de forma bem fundamentada, intervém quando ele acha que tem que intervir e ele se imiscui da função de intervir quando talvez não seja interessante, seja pela questão de capital político, seja por pressões da mídia ou sociais. Só que eu acho que talvez essa abertura que o Supremo provavelmente intencionalmente deixou nesse meio do caminho permitiu uma atuação, aí agora vou avançar para tempos mais atuais, que obviamente não foram abarcados pela sua dissertação, porque é de 2 anos para cá. Essa abertura que o Supremo deixou, o senhor não acha que permitiu que o Judiciário atuasse de forma a corrigir certas ineficiências ou omissões que ocorreram durante agora o tempo de Covid? E eu até percebi que, ainda que tenha havido isso, aí agora aqui na atuação como procurador municipal, eu percebi que, ainda que o Supremo tenha dado essa possibilidade de uma maior intervenção para a correção de omissões e ineficiências, em relação ao judiciário de piso, eu percebi que houve uma grande deferência em relação à tomada de decisões administrativas. Então, assim, havia uma intervenção, chegou a ter intervenção, mas o ônus argumentativo era grande e era bem especificado. Então, assim, o senhor não acha que talvez essa forma que o Supremo deixou de dar essa abertura permitiu uma atuação eficiente do Poder Judiciário e também do Supremo, agora nesses últimos 2 anos, e permitindo que talvez o combate à pandemia fosse algo mais eficiente
como não seria caso o Poder Judiciário adotasse uma posição mais autorrestritiva? Posso falar? Pode sim, professor. Felipe, obrigado pelos seus comentários, e eu não conheço a sua dissertação, mas se você quiser me mandar o link, eu compro para ler também, põe aqui na minha pilha de leituras, terei um enorme prazer. Se o tema for afim, eu sei que esse é um tema que muita gente está discutindo, e acho que ler mais é sempre bom para ter mais ideias. Você tem toda a razão ao destacar o papel do judiciário na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, né? Com o chamado retorno aos valores, e as cortes constitucionais assumiram um papel de destaque, e, de fato, isso chegou tarde no Brasil, porque o Brasil demorou um pouco a se reconstitucionalizar, né? A gente viveu um período ditatorial, e mesmo no pós-ditadura, há um artigo muito bom do professor Diego Werneck, que se chama Poder Não é Querer, né? Que é um balanço do Supremo Tribunal Federal nos primeiros 10 anos, e ele mostra como o Supremo ele fechou as portas para a Constituição de 88. Né? O professor Barbosa Moreira falava, né, em interpretação retrospectiva. Mudou o texto, mudou um pouco, e tal, mas no fundo tudo permanece igual, não mudou muito, uma coisa meio preguiçosa, assim, mas na verdade não foi preguiça, foi a liderança conservadora do ministro Moreira Alves, né, que enquanto pôde segurou o bastão. O ministro Moreira Alves pede para se aposentar 3 dias depois que o ministro Maurício Correia decide pela transmissão ao vivo dos julgamentos pela TV Justiça. Ele era um conservador, ele não aceitava aquele negócio, então, mas ele pede aposentadoria quando isso acontece. Então, no Brasil, a gente demorou. Mas eu acho assim, que na Europa, a coisa foi para um sentido, né, no constitucionalismo ibérico de controle, de efetividade, na Constituição Portuguesa de 76, se não me engano, a gente se inspira com esses mecanismos de controle da omissão administrativa, né, da omissão inconstitucional. Do Tribunal Constitucional Português o famoso acórdão sobre vedação do retrocesso, né, o precedente, todos os livros que vocês forem procurar sobre o assunto, o grande precedente do Tribunal Constitucional Português. Mas assim, eu acho que lá em Portugal eles deram um passo atrás, né? Depois da União Europeia, eles deram uma desescalada, porque lá os direitos sociais acabaram adimplidos, assim, né? Foram concretizados, especialmente lá por conta do dinheiro alemão, né? O dinheiro alemão que bancou a reforma de Portugal. E aí o professor Canotilho volta atrás na tese da Constituição Dirigente. Os brasileiros ficaram pé da vida com essa história. Tem gente aqui que recusa o retorno do Canotilho. E assim, eu acho até que a realidade portuguesa não é a realidade brasileira. Talvez a gente precise mesmo de um pouco mais de velho Canotilho e um pouco menos do novo Canotilho. E há um artigo interessante também de um professor daqui do Rio de Janeiro chamado Bruno Bodar, que é em que ele correlaciona constituições, que é meu amigo, naturalmente, que ele correlaciona constituições, direitos sociais em constituições e efetividade dos direitos sociais. E a conclusão que ele chega é o contrário, assim, onde tem mais direito social na Constituição é onde tem menos efetividade de direitos sociais. Mas, enfim, a crítica que eu faço a ele olha, você põe na Constituição por uma razão, né? Porque precisa fazer os direitos, entregar os direitos. Mas, enfim, só estou pontuando isso porque tem uma discussão toda de fundo sobre essas questões que eu acho que é interessante, sobre se faz sentido ou não colocar isso nas Constituições e sobre se o judiciário está ou não funcionando para jogar, efetivar esses direitos, ou se a gente depende de outros fatores, que eu não sei quais são. Sobre o ponto da vanguarda feminista, sim, o professor Luiz Roberto Barroso foi meu orientador de doutorado, eu fui advogado do escritório dele, eu sou amigo fui professor da filha dele, a gente é amigo e tal. Mas essa foi uma ideia que eu acho complicada, né? Para dizer o mínimo e ser bacana. É uma crença de que o Poder Judiciário é formado por pessoas mais capazes do que a administração pública e do que o legislativo, que, enfim, que é complicado de levar adiante. E eu até entendo ele falar isso para o Supremo Tribunal Federal, porque, enfim, o Supremo Tribunal Federal está ali vigiado. A hora que o Supremo Tribunal Federal cruza uma linha, os alarmes tocam em Brasília e todo mundo vê o que sai no Globo. Quando o ministro Marco Aurélio deu uma canetada para tirar o senador Renan Calheiros da presidência do Senado, foi o caos na terra. Não vai cumprir, não vai ser intimado. Assim,
tem uma coisa ali de fiscalização pública, né? Enfim, no resto do país, não. Então, assim, chega um juiz recém-empossado, o sujeito fez lá, se formou na UERJ, na FGV, na FRJ, fez mestrado, fez doutorado, não sei o quê, aí acaba na comarca lá aqui, Bom Jesus de Itabapoana, que é um super interior. Aí olha o prefeito não tem, né, o prefeito fez o ensino médio, por muito. Olha os vereadores também são locais. E aí ele acha que ele é a vanguarda do ministro do município. Isso é um problema. Aí ele começa a querer gerir o município no lugar daquelas pessoas. Eu acho isso extremamente arriscado. O professor Barroso disse que o maior erro da carreira acadêmica dele foi ter escrito que a dignidade da pessoa humana não servia para nada. Escreveu isso naquele livro Direito Constitucional e Efetividade das Suas Normas. Esse foi realmente assim, complicado. Depois ele apanhou para caramba por causa disso. Mas eu acho que a vanguarda iluminista é pior do que a dignidade humana serve para nada, porque isso aqui tem um efeito sistêmico, assim. E eu já vi isso aqui citado em acordos do TJ do Rio de Janeiro, tá? Assim, a gente tem que lidar com a desconfiança de capacidade cognitiva, né? Fora a desconfiança de caráter, que chama o administrador de ladrão, assim, a torto ter direito. Eu já saí de audiência, as pessoas falando, não, porque só tem ladrão aí, então acabou a audiência, porque eu não vou mais participar com esse tipo de acusação. Então, temos esses problemas. Sobre a questão da Covid, eu acho o seguinte, para finalizar a resposta, espero que esteja, enfim, bem encaminhada. Eu acho que as questões de saúde, né, a prestação de saúde básica, são questões que se inserem, sim, na ideia de mínimo existencial, são políticas públicas essenciais. Textualmente, pela Constituição de 88, eu acho que ali há um campo para a intervenção judicial, sabe? Eu acho que o espaço de escolha orçamentária está reduzido, sim, por uma agenda constitucional de efetivação de direito à saúde. E, assim, galera, o SUS é uma revolução, tá? Lembrando que antes de 88 as pessoas eram atendidas pelo INAMPS, que era só para quem tinha carteira de trabalho assinada, né? E plano de saúde privado. Ou seja, se você era pobre no Brasil pré-88, não tem saúde, amigo. Ela vai morrer. Tem que fazer. O SUS, então, é uma senhora evolução, então a gente precisa botar isso em perspectiva também. Assim, o que a gente fez de 88 para 2022 foi um avanço brutal em termos de saúde pública, tá? Assim, eu tive no SUS por 2 anos, então eu posso afirmar para vocês com conhecimento de causa. É claro que há pontos ruins, há dificuldades, enfim, há discussões sobre quem deve entregar medicamentos, zona cinzenta, medicamentos não registrados pela Anvisa, medicamentos importados, enfim. Mas eu acho que esse é um campo onde falta planejamento, investimento mínimo, esse é um campo que o judiciário deveria atuar. Assim, porque a gente sabe todo ano quantos leitos de UTI são necessários, sabe quanto é. E o fato de ter 50 e não ter 100 é uma maluquice. Isso, enfim, é o que eu acho, particularmente. Mas eu acho que as macro-decisões sobre o Covid, decisões de enfrentamento da pandemia, aqui no Rio houve intervenção judicial nisso, aí eu acho muito errado, tá? Muito errado o judiciário se meter. Porque essas decisões envolvem trade-offs, né? Lockdown, uso de máscara, vacinação. Eu acho que são decisões que são políticas na essência, né? Vamos impor passaporte de vacinação ou não? Vamos impor máscara ou não? Vamos impor lockdown ou não? São decisões políticas, cara. Tem trade-offs, pessoas vão perder o emprego, tem custo de vida. O Cass Sunstein fala isso no livro dele, Laws of Fear, né? Legislação do medo. Ele fala, olha, não tem essa história de trade-off segurança-risco. Isso não existe. Né? Política pública é trade-off na essência. E o judiciário tem que ter muito cuidado para ele não usurpar um espaço que é político. É político. A gente, como sociedade, tem maturidade para decidir. O que a gente quer? A gente quer reduzir o espaço de liberdade das pessoas em prol de mais segurança ou não? E essas decisões são tomadas o tempo todo. Né? Um amigo meu, a decisão de tirar a máscara aqui do município, um amigo meu veio falar, não, mas a gente vai deixar que as pessoas tenham morte horrível de Covid. As pessoas pegam Covid e a morte é horrível. E eu falei, cara, quem pula de paraquedas e o paraquedas não abre, também tem uma morte horrível. Quem faz rapel e cai tem uma morte horrível. Aliás, como o avião quebra uma turbina, tem morte horrível. Assim, há várias hipóteses de mortes horríveis, de condutas que a gente deixa. Assim, e nem o argumento de que a gente paga a saúde pública é justificado. Tá? Numa sociedade em que a regra geral é a liberdade,
você toma um risco se a lei permitir. Ela só proíbe se a gente entender como coletividade tem que proibir. Então, se a lei permite, você toma o risco que você quiser, e se você se machucar, a gente vai pagar os custos, porque a gente entende que sua vida é importante, que você pode tomar os riscos que precisam ser tomados. Você quer que isso vale para a sua dignidade, né? Que você é quem você quiser ser. É isso. Eu acho isso. Se o professor Marco Juruena dizia que dorme tranquilo o procurador que indefere, a gente pode concluir que dorme tranquilo o juiz que defere. E ele fica em paz e transfere para o administrador o problema de resolver o problema que ele mesmo criou, deferir determinadas medidas. Professor, eu estou satisfeito com a resposta. Eu não sei se os residentes... O Rafael me disse que os residentes tinham a obrigação de fazer perguntas, então eu não sei se eles têm ponderações a fazer e os demais presentes, se têm alguma intervenção, alguma dúvida. Eduardo, você sempre pergunta, vai ficar quietinha nessa palestra? Eu não sei nem se meu fone funciona aqui. Funciona, pode perguntar. Estamos sim, muito bem. Não, eu não tenho, na verdade, perguntas, mas essa aula foi muito boa, muito clara. Agradeço o professor por ter compartilhado essa exposição com a gente, porque nós, como residentes, a gente está aprendendo muito aqui e essas aulas só contribuem mais para o nosso crescimento e, com certeza, essa foi uma delas. Mas, sem perguntas, só agradecer mesmo. Gabriel, tem uma pergunta? Gabriel está com a mãozinha levantada ali. Sim, bom dia, professor Felipe. Bom, achei muito interessante a palestra, a aula de hoje, né? Muito bacana esse tema aí das políticas públicas, principalmente para a gente que está dentro do município, está vendo isso mais de perto. E, na verdade, só tem uma curiosidade, uma pergunta, se, na opinião do professor, a nossa Constituição ela foi adequada assim, em termos de intervenção nas políticas públicas, ou se ela foi muito prolixa, né? Tipo, qual que seria mais ou menos a opinião do professor nesse sentido? Gabriel, sendo absolutamente franco com você, eu acho que a Constituição de 88 não é a Constituição da nossa maturidade institucional. Eu não tenho assim, esse apego. Eu sei, hoje em dia você tem dois tipos de professores de direito constitucional. Você tem os professores de constitucional que cresceram e se formaram na ditadura, e tem o pessoal que se formou depois. Eu acho que cresceu na ditadura, né? Eu acho que vocês aí que são mais jovens têm esse papel de fazer uma reflexão um pouco mais tranquila, eu diria, né? Mais objetiva e menos passional sobre a Constituição de 88, né? Porque tem a galera que se formou na ditadura e que era pró-regime, tem a galera pós-ditadura que, na verdade, usa a Constituição para fazer a revolução social que esperava que acontecesse. Mas a verdade é que a Constituição de 88 tem muitos defeitos, né? O professor Carlos Arisson fala, né? A ossificação de interesses corporativos, está tudo lá. E o professor Oscar Vilhena Vieira tem a tese, um livro que ele lançou há pouco tempo, chamado Batalha dos Poderes. Não sei se vocês conhecem, mas vale muito a pena ler. E ele fala o seguinte, a Constituição de 88, ela mantém os custos da coalizão muito altos, os custos de governar, né? Você precisa de uma coalizão alta para poder governar, porque você precisa alterar a Constituição para governar. E se para governar você precisa ter uma maioria enorme, você precisa comprar essa maioria enorme. Isso custa caro para o presidente, né? Numa presidência que cada vez mais enfraquecida ao longo dos anos, né? Durante os anos Dilma, em particular, a presidência foi enfraquecida por decisões do Supremo, por fragmentação de partidos políticos. Depois a gente tem a emenda constitucional da execução orçamentária obrigatória. A execução orçamentária obrigatória tira o poder de barganha na presidência. Então, o presidente... veja o caso do Bolsonaro, né? O próprio Bolsonaro demonizava o Centrão durante as eleições e agora ele está lá, ó, abraçadinho, dormindo na mesma cama quentinho lá de conchinha. E assim, não que eu tenha nada pessoal contra o Centrão, não, mas você precisa de uma coalizão grande, e isso é fruto um pouco das escolhas constitucionais. Então, eu acho, particularmente, que a Constituição de 88 ela teve o seu papel, claro, ela mudou muita coisa, mas ela não é a Constituição da nossa maturidade institucional, e a gente precisava, em algum momento a gente vai precisar repensar esse Estado que a gente criou com esse tanto de parâmetro constitucional
e transformar isso em algo mais racional, ver a Constituição como política pública, de fato. Eu acho que isso seria bom para o país. Agora, só para deixar registrado, eu não acho que isso deva ser agora o Bruce Ackerman, né? Essa coisa, ele escreveu, o famoso professor de Yale, escreveu um artigo dizendo que precisamos de uma constituinte no Brasil, isso tem uns 2, 3 anos, e assim, essa coisa do o homem branco da Ivy League, hétero, que vem para os trópicos para nos civilizar, descabe completamente, né? Assim, eu li o negócio e falei, cara, isso não faz nenhum sentido. Não, a gente não precisa de constituinte agora, ainda mais com a sociedade dividida meio a meio e o pessoal fazendo motociata na rua, não, nada de constituinte agora. Quando vai ser essa constituinte, eu não sei, mas eu acho que a Constituição de 88, eu não cresci, né? Na verdade, eu cresci na ditadura, mas eu não tenho memórias do que aconteceu naquela época. Me formei depois, então eu acho que a Constituição precisava de alguma racionalização, sem embargo de conhecer os méritos da Constituição, tá? Mas eu não sou muito fã. É isso. Então, Eriksen, acho que é contigo então agora, né? Rafael teve que se ausentar para uma outra reunião. Joia. Nenhum residente teria mais alguma pergunta? Alguém do público? Professor, só puxando o gancho dessa última questão, até que o Gabriel colocou, que o senhor expôs, né, as suas ressalvas sobre a nossa Constituição, gostaria de fazer uma pergunta, também na sua opinião, se teria algum modelo, né, nas Constituições atuais que talvez fosse uma melhor referência para a gente se inspirar, né, talvez nesse momento que o senhor falou de uma maturação da nossa Constituição, né, talvez no futuro, qual seria uma referência, ou se existe essa referência, para a gente adotar, de repente, a Constituição americana, alguma Constituição europeia? Qual seria a sua visão? Eu acho que a gente se ilude um pouco com a Constituição americana, porque fica essa coisa, a Constituição americana é uma Constituição sintética que tem lá seus 200 e tantos anos de história e que foi pouco alterada, né? E, portanto, seria assim, um paradigma de sucesso constitucional. Mas a gente esquece que os Estados americanos têm um espaço de competência grande, né? Enfim, é uma federação de verdade. E as constituições estaduais, elas são constituições analíticas. E elas são constantemente alteradas. E vira e mexe, elas são trocadas de fato, né? Então, assim, o fenômeno da alteração constitucional está presente no nível dos estados, não no nível federal, por razões de arranjo institucional mesmo. Assim, então, portanto, não sei se a gente, se é um modelo mesmo, se a gente tem, se ele deveria ser copiado na sua íntegra. Mas o que eu acho, assim, não vou dizer que a nossa Constituição é inteiramente ruim, a gente tem uma Constituição muito boa, que é de 46, né, em termos de técnica, ela é muito boa, mas talvez dar uma lipoaspirada nela, né, se fosse um pouco menor, para que ela deixasse mais espaço para a política ordinária, porque, no fundo, o que a gente deveria imaginar como um estado ideal de coisa a ser atingido é a gente não precisar de direito constitucional, né? Assim, você vê estados como a Inglaterra, a gente fala, não, lá não tem Constituição escrita, tem Constituição costumeira. Por quê? E supremacia parlamentar. Agora mudou um pouco lá com a Suprema Corte. Mas por que a gente tem supremacia parlamentar lá? Porque chegaram num patamar civilizatório que não precisa ter, né, uma Corte Constitucional fazendo lá enforcement e dizendo o tempo todo que está errado, que os poderes públicos estão violando os direitos, não sei o que e tal. Você não precisa. O ideal mesmo, o mundo perfeito é um mundo em que a gente elege as pessoas e as pessoas têm plena capacidade de decidir os nossos problemas, sem que ninguém tenha medo de que o parlamento vai pegar e escravizar meia dúzia, né? Aquela coisa, junta 100 para escravizar 1. O parlamento inglês não vai fazer isso, porque isso não faz parte das tradições. Então, eu acho que assim, o ideal mesmo, no fundo, é a gente evoluir numa tradição, chegar lá, talvez, numa tradição de respeito a direitos fundamentais, a um processo político civilizado e ordenado, né? A gente está avançando, mas não chegamos lá. Eu não sei ainda, mas acho que esse seria o ideal. Joia. Perfeito, professor. Bom, não havendo mais, então, perguntas, né, eu agradeço aí a sua participação, doutor Felipe de Mello Fonte, a participação também do doutor Felipe Menezes, como debatedor, e a gente encerra, então, esse web seminário, né, muito obrigado pelas exposições, eu imagino que tenha sido uma manhã bem gratificante para todos. Muito obrigado
e até o próximo evento aí do CEDIM. Gente, obrigado. Eu peço desculpas pela correria, às vezes, no discurso. Na verdade, eu dou um curso de 30 horas sobre políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, é muito assunto. Eu fico um pouco afobado para falar de tudo que eu acho legal, e é muita coisa legal. Então, enfim, espero ter sido, pelo menos, razoavelmente claro. E, enfim, quando vocês quiserem, eu estou à disposição para meu e-mail. Vou até botar aqui Estou lá no Twitter, @FelipeFonte, meu e-mail está aqui. Se alguém quiser alguma coisa, material, fazer críticas, dizer que algo está certo, está errado, mandar material, enfim, eu estou aberto à discussão, é um tema que eu particularmente gosto, tá? Obrigado pela oportunidade, é uma honra mesmo, e obrigado pelas perguntas, e espero vê-los por aí. Isso aí. Obrigado, professor. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.